Você está assistindo R-Play TV. Segurança e monitoramento. Nós trabalhamos 24 horas para garantir a segurança da sua família e dos seus negócios. A Guian tem soluções de segurança e tecnologia para empresas de todos os tipos e tamanhos, com atendimento em todo o território nacional. Solicite uma proposta sem compromisso. Onde tem Guian, tem segurança.
Segue lá a pelota, juizão já mostrando que é o lance, 2 lances, essa falta perigosíssima. Vem chumbo grosso pro goleiro Pote aí, hein? Juju na batida! Fael sai jogando, camisa 8, Paulinho abriu, olha o... Não, Paulinho, não é assim! O time, olha lá, olha a batida. O goleiro sai jogando, o Koff trabalhando a bola. Vai filtrando fácil, tentou a batida! Time do Koff bem montado, hein? O time do Koff veio querendo o jogo. Fael tenta sair jogando, olha a batida! Que chance incrível desperdiçada pro Koff The Morning. Koff The Morning tem uma belíssima oportunidade. Novamente a equipe dos Servos do Didico começa meio perdida, hein? A equipe dos Servos começa perdida. Mais uma partida, tentando se encontrar. A equipe do Koff The Morning trabalhando, achando a melhor opção. A equipe do Koff até o momento saindo melhor e jogando e tendo as melhores oportunidades. Servos trabalhando a bola, vai trabalhando rápido. E o juizão para a partida para ver o que aconteceu com o atleta dos Servos do Didico. Tudo ok. E segue lá a pelota. O Paulinho com a bola trabalhando. Tenta procurar a melhor oportunidade. Guilherme recebe, olha a batida. Travado no momento da batida. Opa, vamos lá trabalhando a bola. Pote trabalhando bem rápido. Volta com o Mangão. Mangão tenta sair jogando. Se atrapalha. O Koff rouba. Opa, olha a batida. E uma falta perigosíssima na entrada da área. E vem chumbo grosso de novo para a equipe do Koff The Morning. Lembrando que a falta é 2 lances. O professor Jadilson orientando a sua equipe. Hoje ele tem um auxiliar do Buiuzão. É uma chance muito, muito perigosa. Vamos ver o que acontece no pagode, hein? Olha a batida! Gol! Juju, o craque da camisa número 10, abre o placar para a equipe do Koff The Morning. Os torcedores do Koff animadíssimos desse começo de partida. Começaram, olha a batida! Mangão tenta fazer a batida. Fael bem rápido, tenta sair jogando. O Koff bem leve hoje, com toques envolventes. Olha a batida, recebeu. Opa! Amarelou! Amarelo para o atleta do Servos do Didico, número 5. Guilherme Scarano, amarelado. Mais uma falta perigosíssima. Equipe dos Servos carregando o Koff, abrindo a caixa de ferramenta, hein? A caixa de ferramenta tá aberta. Mais uma bola perigosa para a equipe do Koff The Morning, que está mais próximo do segundo gol. Olha a batida! Camisa 10 Juju, que é jogo, hein? Recebeu, trabalhou e Fael tira a bola. Lembrando as regrinhas que quando a bola bate na tela, é lateral no meio do campo. Trabalhando a equipe do Koff, equipe leve, trabalhando Mangão, busca... Opa, que passe errado! Os Servos não se encontram. Os Servos não se encontram ainda. E isso pode ser muito bom para a equipe do Koff The Morning, que busca a todo momento já o segundo gol. Trabalhando rápido. Pode estar jogando com o Fael. Fael recebe, busca jogo. Opa! E Juju já para a pelota. O juiz fala, não, assim não dá. Fael na cobrança.
Fael, que bate muito bem na bola. Lembrando que é 2 lances. Se a bola for direto pro gol, não vale, hein? Tem que pegar em alguém. Olha a batida. Abriu com o Mangão, trabalhou, tic-tac. Fred limpou, trabalhou, Mangão. Pote, abriu, recebeu o Guilherme. Tentou, puxou, abriu, trabalhou. Passa na frente do gol e ninguém bate. E a bola é do Coffee the Morning. Coffee the Morning com a bola posse lateral. Fred tira. Fred tira a bola. A equipe do Coffee está em cima da equipe do Servos. Não deixa a equipe do Servos respirar. Roubou a bola. Guilherme tira a pelota. Joga a bola pro mato, que é jogo de campeonato. Time do Coffee veio para buscar a vitória hoje, hein? Servos trabalhando. Tentando buscar a melhor opção. Fael busca. Achou o Mangão. Léo sai. Paulinho na cobrança do escanteio, hein? Tentando achar a melhor opção. Fael olha a batida. Gol! Gol! Dele, Fael, o Cruel. Fael faz o gol e tira a mandinga que tinha nele até então. E o jogo lindo, jogo pegadíssimo, jogo de várias oportunidades. Time do Coffee em cima do time dos Servos, mas foi castigado com esse empate. Manolo tenta sair jogando mais uma vez e erra. O time do Coffee fez o time do Servos fez 2 mudanças. Japinha tenta sair jogando, perde a bola. No meio não pode perder, oportunidade de ouro pro Coffee. Coffee trabalhando. Coffee rápido, time com passes rápidos, curtos. Digo tenta dominar, mas não consegue. Olha a batida! O Juju fala, joga em mim que eu resolvo, que eu me consagro. Olha lá, Juju recebe mais uma. Olha Mangão. Mangão tira. Chegando o MC Guimê aqui, ó. MC Guimê chegando aqui na arena. Opa, é nossa, é nossa, é nossa. É de quem? É a bola do Coffee. Coffee buscando o seu campo de ataque, trabalhando, sobrou. Digo tenta. Não, Digo, não é assim, Digo. Agora também entrou o atleta Jarreta, número 14 da equipe do Servos do Didico. Trabalhando, recebeu Japinha, buscou, Digo não consegue segurar. A torcida já começa a cornetar, hein? Ó, tenta a jogada, passa o primeiro, tenta a batida, Paulo entrou, tentou o elástico, nada, segue lá a pelota. Equipe trabalhando a bola. Equipe do Coffee the Morning trabalhando a bola. Juju tenta fazer o pivô. Tenta puxar, Juju buscando. Juju limpa. Olha a batida, tentou achar. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Gol contra da equipe dos Servos do Didico. Assim não, Jarreta. Jarreta empurra para sua própria meta, fazendo 2-1 para a equipe do Coffee the Morning. A equipe do Servos não se encontrou e a equipe do Coffee the Morning aproveita as oportunidades. Paulo toca errado. Tuesca jogando com a 10. Tuesca que ficou suspenso no último jogo. Levou o cartão vermelho. Trabalhando. Equipe olha a batida. Bola com Tuesca. Tuesca tenta buscar. Segue lá a pelota, Digo mais um passe errado. A equipe muito leve, lindo livre. Passou primeiro, pegou a batida e gol! Gol! Juju não tem comemoração, Juju! Juju não comemora o terceiro gol. Algo de errado não está certo, Juju. Juju faz seu segundo gol na partida. E a equipe do Coffee a equipe do Servos pede tempo para arrumar a casinha.
A arbitragem conversando com o mesário. E o COF já abre 3-1 no primeiro tempo dessa partida, onde que a vitória, nada mais interessa que a vitória para as duas equipes, hein? Já conversaram, já criaram um grupo ali no WhatsApp depois também, para conversar depois da partida. E o COF vai ganhando por 3-1. Olha a batida! Toesca manda a bola no mato. A equipe do COF com o seu goleiro Léo tenta a ligação direta. A equipe também do COF fez a mudança. Japinha tenta jogar, trabalhando o Mangão. Japinha, busca do pote. O Juju tá ligado hoje no 220, hein? O Juju por enquanto vem sendo peça importante. Fizeram mais mudanças. Segue rápido. Jogando. Paulo tenta sair jogando. Japinha tenta sair jogando. A bola é do COF. A bola é do COF The Morning. COF com uma postura bem diferente das últimas partidas, hein? O COF bem diferente das últimas partidas, que acabou sendo vencido e goleado. Parece que hoje o plantel do professor Valdir está completo. Cobrança de lateral. A equipe do COF lateral do lado esquerdo do campo, buscando o seu jogador. Até então, destaque Juju. Vai flutuando no meio campo, buscando sair da marcação. Recebeu o Juju, pode fazer. Tenta o drible. Mas nada, segue lá a pelota. Olha, bate. Japinha chuta fraco, igual o traque molhado. A equipe do COF procurando se movimentar. Fair play, devolveu a bola pro goleiro, de goleiro para goleiro. Japinha tenta fazer o pivô. Recebeu o Mangão. Trabalha a bola com o Digo. Digo tenta, Digo pisa, amassa. E a bola sai com o COF. COF não deixa. Olha a batida. Recebeu Paulo. Recebeu, liberou. Não. Olha a chance. Não. Não é assim, papai. O pessoal do Servos tá achando que tá jogando PlayStation 1, hein? Quer fazer gol de calcanhar, tá amassando a bola. É só fazer o simples, pai. É só empurrar pra dentro. Tem a chance, tem que chutar. Uma chance de longe. Uma chance de muito longe do campo defensivo. E quando a falta é do campo defensivo, o tiro livre é direto. Olha a batida! Ó, goleiro do COF sentindo. Daqui a pouco a gente vai pegar informações do campo com o repórter Douglinha. Jefão foi lá, conversou com ele, falou que o Padre Donizete está abençoando a vida dele e já levantou. Lateral no meio campo para a equipe dos Servos do Didico, que vão perdendo por 3-1. Goleiro Pote recebe. Trabalhando Jareta. A marcação sobe. Mas não consegue ficar com a bola. Olha a batida! Paulo com a bola. Paulo que não jogou na última partida, foi expulso. Vai trabalhando rápido. A equipe tenta trabalhar a bola. A equipe dos Servos. A equipe dos Servos recebe Jareta. Mas não consegue fazer o gol. A equipe do COF vai marcando muito bem a equipe dos Servos. Robinho, Zulu, olha a batida! Linda a defesa do goleiro do COF, Pote, hein? Se não encosta... Opa, o Jefão não deu? Jefão não deu? É escanteio, achei que
Achei que o Jafão não tinha visto essa linda defesa do goleiro Pote. Trabalhando a bola. Baby, baby, baby. Baby. Ó, Baby me leva. É a música do latino. E aí por isso que o apelido dele é Baby. Time do COF trabalhando. Achando a melhor opção. Já vai vencendo por 3-1. Tentando achar os espaços. Trocando passes rápidos. O time do Servo tenta apertar, mas não consegue. E mais um tiro de canto. Tiro de canto para a equipe do COF de Morne. Baby, baby, baby. Baby, baby na cobrança. Que isso, hein? Sai jogando o Paulo. Paulo, olha a batida. Não! Não é possível. Jogou na mão, toma que é sua, meu goleirão. É lance fair play. Tenta sair jogando. Paulo recebe. Fael tenta trabalhar. Erra o passe novamente. Cofre arma a casinha, sai no contra-ataque. Contra-ataque rápido. Puxou, chegou o xerife. Xerife chegou. Falou: segue lá, pelo. Olha a batida! Vai trabalhando a equipe do Servos do Didico. A equipe do Servos não consegue sair jogando. O que você acha, Scott? Isso, Scott. Scott também acha, né? Tá difícil. Paulo com a bola. Agora temos a dupla sertaneja, Paulo e Paulinho. Vai trabalhando. A equipe do Servos quer diminuir o placar antes. Olha a batida. Rafael. Opa! Nada, segue lá a pelota. Isso, jogo pegado. Jogo duro. Jogo de qualidade. Temos mais um caído lá. Quem é aquele lá? O Drim? O Drim. Ó, já tá vindo informações lá de baixo do repórter Scott falando que não dá mais pro Drim. Temos uma substituição lá. E todo mundo que tá entrando no time do COF tá entrando bem, hein? Rafael! E vamos ver quem vai fazer o hack. Vamos lá, tá trabalhando a bola. Se piscar, você pode perder um lance Luke Scholar da partida de hoje, hein? Boa. Baby está motivado. Baby está motivado. Baby está motivado. Aí eu pergunto. Baby está motivado. Baby tenta com a lateral. Recebeu. Tentou a batida. Tentou achar a melhor opção. Penteia a bola. Trabalha. Trabalhando os dois lados. Marcos Paulo recebeu. Juju. Juju. Escorreu. Opa! Aí não. Aí não pode. Diz o professor Jefão. Paulo vai tentar de longe. Paulo vai tentar de longe. Muito longe. Praticamente 23,5 metros de distância. Olha a batida. O time do COF vem atacando. O time do COF cheio de gás. A bola não saiu. Contra-ataque. Perdeu a bola, Fael. E agora? Agora vem o moço. Baby, baby, baby. Buscou. Olha a batida. Sai jogando a equipe do Servos do Didico. Se você piscar aí na sua casa, você pode perder um lance de gol, hein? Fael com a bola, trabalhando, Paulo. Fael, Paulo.
Léo com a bola. Vai trabalhando a equipe do COF. Equipe do COF. Juju recebe. Camisa 10. Passa o pé na bola. Abriu. Olha a batida. Recebeu. Se rouba. Se bate a carteira ali, fica ruim, hein? Marcos. Volta a bola com o Baby. Trabalhando a bola na esquerda. Achou o meio, Denis. Volta. Vai virando. É a bola que o Sérvio quer, hein? A bola pra roubar aí, ó. É a bola pra roubar na cara do gol, hein? Juju recebe, tenta fazer. Fred tenta tirar. Recebeu, Paulo Toesca. Tem um campo na frente. É no mano a mano. Ele gosta do mano a mano. Abriu o Gui. Cortou. Olha a batida. Baby trava a batida. Fael busca, tenta a jogada, recebe com o Paulo. Paulo tenta, Paulo abre, Paulinho cortou, tentou buscar. Marquinhos marca firme. Marcação tá firme hoje, hein? Fred Venâncio. Fred cobra o lateral. O time tá penso, o time tá tudo pra esquerda. Então o time tá pior que pipa. Olha a batida! Falta! Jefão olha e apita. Assim não! O time do COF olha a batida. Sai jogando o Guilherme. Buscando o Paulinho. Tentou pra roupa. Nada. Juiz fala, segue lá, pelota. Recebeu. Dominou com classe. Perdeu a bola. Pediu, buscou a falta, hein? Abriu com o goleiro Pote. E fim da primeira etapa. Um jogo pegadíssimo. Onde a equipe do Café da Manhã, Coffee the Morning, vai vencendo por 3-2. Vamos agradecer ao nosso colaborador, a Guian, Segurança e Monitoramento. Vem aqui. Aí, agora sim, galera, estamos ao vivo aqui diretamente da Arena R3, onde estamos trazendo para vocês imagens ao vivo da primeira Copa Guiante Futebol Society, que acontece aqui, na Escolinha de Futebol Rondinelli do Flamengo. É isso mesmo. Primeira Copa televisionada em 4K, para você no conforto do seu lar, degustar de partidas maravilhosas e muito bem disputadas aqui na Arena R3. Isso aí. Então a gente tem um apoio da Guian, da Rplay TV, que está transmitindo esses jogos, as imagens, captando os gols e trazendo tudo isso para você. E agora a gente tem que falar dessa partida, né? Essa partida que a equipe do Coffee the Morning vai vencendo por 3-2, a equipe do Sérvio do Didico. 2 gols para o atleta Juju e 2 gols também para o atleta Rafael, o Fael, da equipe do Sérvio do Didico. 1 gol contra, e é o detalhe que está fazendo a diferença nesse primeiro tempo. Esperamos o que desse segundo tempo? Logicamente que mais gols e lances belíssimos para vocês que estão assistindo aí a primeira Copa Guiante Futebol Society aqui na Arena R3. Já temos imagens do campo, parece que já vamos voltar já rapidinho para o segundo tempo. E após essa partida, não saia de casa, gente. Vamos terminar aquele jogão entre Carlos Edgar e o Paris. Aquele jogão de ontem, que foi... De ontem não, né? De terça-feira, que foi interrompido aos 14 minutos do segundo tempo. A gente vai finalizar aquela partida ainda hoje. Vamos lá, voltamos pro campo. Imagens ao vivo! Ao vivo, meu Deus do céu! Me dê, papai! Vamos lá. Vamos voltar pro segundo tempo.
Jefão não quer enrolação. Jefão quer que segue na pelota. Vamos trabalhando. A equipe do Servos tentando um empate. Guilherme com a bola. E eu tô sentindo que a torcida aí é do Gui, hein? Tô sentindo que a torcida aí, isso, Guilherme. Olha a batida, Paulo tenta escorar. Tenta sair jogando, Paulo recebe. Paulinho abre. Tenta finalizar. E perde a bola. Paulinho perde a bola. A equipe do Coffee The Morning veio para buscar os 3 pontos, hein? E vai tentando o Paulinho. Paulinho tenta. A equipe do Coffee marcando muito bem. E fazendo um jogo muito parelho com a equipe do Servos do Didico. Guilherme recebe, tenta fazer o giro, não consegue. Driblou, tentou passar. Opa! Na canela não pode. Na canela não pode. Toma uma entrada. E mais uma falta para a equipe. A equipe do Coffee está aproveitando muito bem as cobranças de falta, hein? Todo lance é lance de perigo quando o assunto é falta para a equipe do Coffee The Morning. Vem mais chumbo grosso aí pro goleiro Pote, hein? Olha a batida, trabalhando. Recebeu, tenta sair jogando. Guilherme escora, faz a parede. Sai jogando o Fred. Paulo tira lá de trás porque a coisa é feia. Juju recebe. Juju jogou praticamente o primeiro tempo, já volta pro segundo tempo. Juju tem gás, hein? Juju tem gás para depois correr uma São Silvestre. Vai trabalhando a equipe do Coffee. Olha a batida. A equipe dos Servos tem pressa. Fred Venâncio com a bola. Volta no goleiro. Pote tenta achar a melhor opção. Volta pro Fred. Opa! Assim não, Fred. Assim não dá. Olha a batida, recebeu, não dominou. Era uma linda chance, uma linda oportunidade para a equipe do Coffee, hein? Se domina, as coisas ficam feias para a equipe do Servos do Didico. A bola sempre do goleiro, a bola de segurança. Paulinho tenta achar a melhor opção. Tentou um passe longo, mas não consegue. A equipe do Coffee trabalhando muito bem, jogando sério. A partida hoje está jogando sério, sem brincadeira. Nenhum dos dois times estão brincando em campo. Juju não quer brincadeira. Juju é um jogador polivalente. Ele está no ataque, ele está na defesa, ele está na lateral. Daqui a pouco ele vai pro gol, hein? Olha a batida! Quase em gol. Segura esse medalhão aí, Léo. Trabalhando a bola. Paulinho. No teu goleiro tá fora do gol. Paulinho tenta roubar. Roubou a bola. Juju chega, não. Deixa que é minha. A equipe do Coffee tá batendo e virando a cara na batida. Quase. Quase o empate da partida do Sérgio. Olha a batida. Opa. Olha o gol. Olha o gol. Opa. Opa. Temos o quê? Temos o VAR? Não temos o VAR. O juizão apitou o quê? Escanteio. Guilherme tomou um nananeném na cabeça. Tá sentindo. Ele que cortou o cabelo lá no bi. Fez a sobrancelha também no bi, ó. A galera tá cortando o cabelo e fazendo sobrancelha, hein? Guilherme sentindo um pouco atordoado, mas já melhorou. Olha a cobrança, recebeu o Mangão, pode ser. Sai a equipe do Coffee. Opa! Nada, segue na pelota. A equipe do Coffee The Morning vai acelerando. O Paulo tenta roubar. Opa, apitou. Deu uma chegadinha e já apitou. Jefão hoje está em cima da pinta, hein? Jefão tá em cima da pinta. Não deixa passar nada. Nem a Wi-Fi tá passando aqui hoje, hein? 2 lances, olha a cobrança, se perder a bola complica, olha a batida, pega nele, Fred Venâncio. Escanteio para a equipe do Coffee The Morning. Coffee The Morning com a bola, vai trabalhando pela lateral, trabalhou dentro da área, recebeu, olha o contra-ataque, já perdeu a bola, Juju tá impossível.
Juju tá impossível. Olha o Léo. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. Léo não quer saber. Léo não quer saber de sair jogando, não. Vai trabalhando a bola, perdeu a bola. Coffee demora em cima, olha a batida! A bola desviou e é escanteio pro Coffee the Morning. Trabalhando a bola, vai abrindo. Olha a batida! Paulinho enfia o cabeção na bola e ainda pega na equipe do Coffee. Lateral pro Servos do Ididico, que busca incansavelmente um empate. Não domina. Escanteio pro time do Coffee. Opa! O juizão fala, segue na pelota lateral para o time do Coffee. Trabalhando a bola. Lindo lance. Recebeu o goleiro Pote, sai jogando com Jareta. Jareta busca Paulinho. Abriu com o Fred. Fred tenta sair jogando, abre com o Pote. Pote lança. Linda a bola. Léo sai jogando rápido, acelera. Olha a batida! Gol dele! Fred Venâncio faz um gol de empate. Uma bobeira da equipe do Coffee the Morning. Toma que é minha, toma que é sua, toma que é minha, toma que é sua, toma que é minha, toma que é sua, toma que é minha, toma que é sua e tomaram o gol. As duas equipes, na verdade, cada uma entregou um gol e por isso o equilíbrio da partida. Olha a partida, o Servos tentando. Coffee na parada, recebe. Mangão tenta sair jogando, Jareta, trabalha, acha Fael e falta. Assim não pode, assim não dá. Fael fala, sai que é minha. Fael não quer deixar ninguém cobrar. Fael tá confiante. Fael falou que se ele fizer o gol agora, ele faz a dancinha da Macarena. Olha a batida. A equipe rápido, trabalhando. Opa! Temos mais chumbo grosso para a equipe do Servos, hein? Se escolher, se jogar para cima, o que cair pode cobrar falta que vai vir perigo, hein? É lance, o que vier é lance de perigo. Camisa 10 Juju. Camisa 10 Juju. Camisa 10 Juju fala, joga pra mim. Ô Juju, na batida. Não, Juju. Não é assim, pai. A equipe do Coffee em cima tenta baixar a melhor expressão. Domina. Tenta sair jogando. Olha o contra-ataque. São 2 contra 2. Guilherme Fael. Achou. Não. O time do Coffee não deixa a equipe do Servos jogar, hein. A equipe do Coffee sai jogando. Trabalhando a bola. Busca, olha a batida. Quase toma um susto. O goleiro Pote trabalhando a bola. Jareta. Manda para Guilherme. Guilherme toma um sob barriga. Guilherme toma um sob barriga. Vamos lá, mais uma falta para a equipe do Servos. Mangão na batida. Olha a batida! Linda defesa do goleiro Léo do Coffee the Morning, o que seria a virada. Olha a batida! Linda defesa, maravilhosa cobrança. Olha! Tomou sopa de garfo. Tomou uma belíssima caneta. A equipe do Coffee agora tentando se achar, deu uma perdida em campo, recebeu. Agora parece que a equipe do Servos se encontrou, hein? E agora o jogo está bem dinâmico e bem equilibrado. Além do placar, lógico, temos também
A batida, o equilíbrio em campo das duas equipes. Jareta com a bola, vai tentando, vai dando espaço. Jareta, não. Assim não. Juju trabalhando, tenta buscar. Juju pisa, acha o passe. Olha a batida na trave! Olha a batida! O Juju está fazendo a diferença para a equipe do COF, hein? Time do COF em cima. Time do COF tentando buscar o quarto gol. Saindo jogando. O Digo tenta sair jogando. Forçou no Fael. Fael pega. Mas não, assim não dá. Digo faz a mudança errada na hora errada. Sai jogando. Busca o jogo. Mangão. Trabalha com o Fael. Fael trabalha. Olha a batida. Não. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. E o gol. Gol. Juju faz o seu terceiro gol na partida. Opa, saindo jogando errado a equipe. Pode ser mais um. Juju pedala. Olha o batida. O goleiro Ponte salva. O time do Servos estava na rede. Poderia ser agora praticamente um nocaute. E pede tempo a equipe do Servos do Didico, hein? Se faz o gol agora, o Digo perde uma grande oportunidade aqui na frente. O Digo era só soltar a bola aqui embaixo que o Fael saía na cara do gol, tentou bater, perdeu a bola, armou o contra-ataque e a equipe do COF Deborn faz o seu quarto gol na partida. Esse é o placar parcial até agora, 4 para a equipe do COF Deborn e 3 para a equipe dos Servos do Didico, hein? É uma mexida errada, é uma mexidinha errada, acontece isso, certo? É uma mexidinha errada. É um lance que você erra ou no campo de ataque ou no campo da defesa. Pode dar oportunidade de um contra-ataque e ocasionar um lance de gol. A equipe do Servos, se toma aquele gol ali do Juju, praticamente estava nocauteada. Chegamos praticamente na metade da segunda etapa, hein? Chegamos na metade da segunda etapa. Vamos lá. Vamos dar início à lateral para a equipe do COF Deborn. Volta no campo defensivo. Trabalhando a bola. Busca o jogo. E tira a zaga do Servos do Didico com Paulo Toesca. Tosquinha tirando a bola. Vai tentando buscar. Tentou achar batida. Cabeceio dele. Sai jogando. Paulinho. Opa, vai perder. Quase perde o lance na frente dele do Juju, do endiabrado Juju. Mangão tenta forçar. Joga a bola em cima do Paulinho. Juju tenta sair jogando, consegue o lance. Busca. Isso, a equipe do COF Deborn não para um minuto e toda hora atacando a equipe do Servos do Didico. Digo tenta. Paulo recebe. Tenta buscar. Digo com a bola, Digo tenta driblar, mas abre. Opa, pegue uma picanha. Pegue uma picanha argentina, pegue uma picanha uruguaia, pegue uma picanha alemã. Temos várias picanhas aí. Goleiro Pote tenta a ligação, jogou nas costas, ele recebe, tira a zaga. Tira a zaga porque bola por mata que o jogo é de campeonato. Tenta receber. Digo não consegue chegar na bola, hein? Opa, pisou. Pode ser agora uma chance boa. Digo recebe. Opa! Falta! Foi falta? Ele cravou essa falta aí, hein? E essa falta foi cravada. Digo falou assim, quero o contato. Teve o contato. Digo caiu e o juiz apitou.
Agora vem chumbo grosso pro goleiro do Coffee the Morning. Agora é a chance, é uma belíssima chance aos 15 minutos desse segundo tempo aí. Temos a chance de empate para a equipe dos servos do Didico. Toesca na bola, Paulinho na bola, Toesca na bola, Paulinho na bola, Toesca na bola, Paulinho na bola, Toesca na bola, Paulinho na bola. Olha a batida, gol! Gol! Dele! Toesca, camisa número 10. Toesca, camisa número 10, agora o Coffee já tá no campo de ataque. Que jogo, minha gente, que jogo, minha gente. Bem, amigos da R-Play TV, piscou, olha a batida. Se piscar, perde um lance, hein. Temos 8 belíssimos gols, gols de falta, gols contra, gols de tudo quanto é jeito aí nesse jogo. Nada definido, 4x4, vai triangulando a equipe do Coffee the Morning, olha a batida, opa, nada, sai jogando, Paulinho tenta jogar, tentando X1, Paulinho, não é assim, papai. Paulinho quase faz um belíssimo gol para a equipe, olha, vai penteando a bola, vai trabalhando, Ciel vai flutuando, acha a melhor opção. Paulo corre o campo todo, vai tentando buscar, vai trabalhando, o goleiro Léo, olha a batida, não é assim, papai. O goleiro Pote vai tentando buscar o pivô, uma para trás, a equipe do Sérgio não para, a equipe do Sérgio está tentando, as duas equipes na verdade recebeu, não Paulinho, não é assim. A equipe do Coffee trabalhando, tentando sair, agora ficou bem mais leve a equipe do Coffee com o Ciel, com o Robinho, vai trabalhando, o Ciel vai trabalhando, achou a melhor opção, recebeu, cruzou, tira a pelota. Ciel joga fácil, hein, Ciel cuida da menina. Sai jogando, recebeu, olha o lance, sai jogando, juiz Pérez segue na pelota, nada, olha a batida. O Du achou, Guilherme recebe, e posição legal, não! Inacreditável essa chance perdida. Sai jogando, abriu o braço, recebeu o passe de 30 metros na medida. Guilherme sai jogando, abriu, tenta a ligação, ninguém recebe, Robinho, camisa 22, recebeu o contra-ataque, triangulação rápida, perdeu a bola, é um perde, ganha, perde, um perde, ganha, perde. Ciel tenta achar a melhor opção, volta com o goleiro. Que jogo, minha gente, que jogo, minha gente. Que jogo é esse? Guilherme, vai recebendo o Paulinho. Tenta sair jogando e perde a bola. Recebeu o Paulinho, abriu, tenta pedir a partida, Ciel flutua, achou Fred, roubou, distribuiu, Guilherme, passou o primeiro, passou o segundo, abriu, pode ser a menina, olha a batida! Vai flutuando, vai recebendo, recebeu, dando a batida. A torcida nem senta na arena. Pode ser o quê? Pode ser Auxílio, sim, mas pode ser também uma partida boa. Torcida toda em pé, assistindo essa partida emocionante. Depois me dê imagens da partida. Da torcida, recebendo, tentando um pé de ganha, driblou o primeiro, recebeu o Guilherme, tenta fazer o X1. Olha o gol! Gol! Guilherme acha o passe e fala pra ele, Mandão. Se consagra, papai. 5x4, que partida é essa? Se a Jojo Todinho tivesse aqui, ela que tiro foi esse, pai? Segue 5x3, tenta a partida, chuta na pelota pro mato. Na minha contagem tá certa, pai? 5x4? Tô bem aí.
Eu tô contando aqui, eu e o Tchão tá quase infartando aqui, já tá na 10ª ampola. Tá na 10ª ampola aqui, o Tchão é o massagista aí do time do Sérgio do Didico. Olha lá, é uma chance perigosíssima. Olha a batida! Gol! Foi ele, Dudu, o craque da camisa número 2. Olha a batida! Meu Deus do céu! Vai matar o narrador, gente! Parecendo um boxe, é uma trocação, meu Deus do céu. É uma trocação. Olha lá, recebeu. Toma ali, chapéu. Toma ali. Tenta a jogada, mas não consegue. Gente do céu, eu tava narrando um gol, já foi outro. Eu narro um gol e é perigo de gol para outra equipe. Haja coração. Recebe Guilherme. Guilherme fez um belíssimo lance, vai trabalhando, vai buscando. Guilherme, Pote pega a bola. Recebe não. Forçou muito. Isso é muito crossfit. O Du tá fazendo muito crossfit, Pote. Recebendo. Dudu. Fred. Guilherme. Opa! E o juiz fala o quê? O juiz abre o braço e fala: segue lá a partida. Segue lá a pelota. 5-5, que jogo é esse, meu Deus do céu? O jogo mais equilibrado até agora do campeonato, hein? É o jogo da 3ª rodada da Copa Guiante Futebol Society, aqui na Arena R3. Escola de Futebol Rondinelli do Flamengo. Olha a batida! E o contra-ataque mandou, tenta sair jogando, mas Fred não consegue receber o passe. Fred recebe, Paulo recebe a bola, volta com o goleiro. Goleiro busca. Segue lá a pelota. Estamos perto do final da partida e o jogo segue tenso. Dudu recebe, gira. Dudu tenta a batida e consegue o escanteio. O Dudu tá impossível hoje, Dudu. Olha, baby. Foi assim que saiu a música. Olha a partida, tá recebendo. O Koff tenta sair jogando. O Sérgio tenta, vai trabalhando. O dinizismo acontece lá atrás. Fael recebe, é uma ótima chance. Recebeu Japinha, passou. Fael, é a chance. Tira a equipe do Koff Demorne. Koff Demorne com o lateral. Baby tenta a jogada, toma esse medalhão aí, toma que é sua. Fael recebe, Fael busca, Japinha não é assim, papai. Paulo com a bola, tenta o X1, mas baby, tira a bola. Recebe, opa! Segue lá a pelota, Paulo sai jogando, trabalhando, mandou, tenta. Olha a batida! Pra fora! Meu Deus do céu! É teste pra cardíaco esse jogo! E a torcida mantém em pé até agora, a torcida no camarote. Torcida fumando lá um paieiro. A gente acha que é paieiro, né? Mas segue lá a pelota. Opa! Nada! Jefão só olha e fala: segue lá a partida. Esperou o contato, é falta. Jefão olha pro goleiro e fala: Léo, o que você quer, Léo? Você quer tomar o gol ou você quer barreira, Léo? Léo não responde. Léo está enjoado hoje. Léo manda abrir. Quem vai cuidar de Frederico? É uma belíssima chance para a equipe do Koff num contra-ataque ou na equipe do Service para fazer o 6º.
Jogada trabalhada. Olha, não, Paulo. Não é assim. Sai jogando, o Baby tenta fazer o giro. Recebe Ciel, perde a bola. É uma chance de ouro. Pode ser. Opa, passou na batida. Meu Deus. Pelas barbas do profeta. Paulo chuta pro mato, que é jogo de campeonato. Camisa 10 jogando na zaga. Que time é esse, meu Deus do céu? Sai jogando. Baby. Baby segura. Faz o giro, perdeu a bola. Fael, X1. Opa, amassa, pai. Olha lá, Paulo. Olha, tentou a finalização. Sai jogando. Olha agora, oportunidade. Opa, Juju. O Boca de Sacola faz o gol. Juju. O craque da camisa número 10. Olha o chute na batida. Juju faz gol pra mim, pra você, pra mãe, pra avó, pra todo mundo. Hoje ele fez gol. Juju, o craque Luke Scholar. Fim de jogo. A equipe do Coffee the Morning vence a equipe dos Servos do Didico pelo placar mínimo de um tento. Um tento a mais, né? Ficou 6-5, meu Deus do céu. Se eu não me engano, foi 5 gols do